Irmãos queridos, graça e paz para todos, que Deus abençoe a vocês rica e abundantemente. Para você que está acessando agora o nosso canal, peço a você que se inscreva, deixe o seu like e os seus comentários. E não se esqueça de ativar o sininho. Isso é muito importante porque você acaba sendo notificado quando a nossa produção assim publicar os nossos conteúdos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos então para o vídeo de hoje. Hoje nós falaremos um pouquinho acerca das religiões. O porquê que às vezes o homem, a mulher, ele está dentro das igrejas e não recebe completamente a luz da palavra. Ora, há muitas perguntas, há muitas dúvidas também. Existem algumas perguntas que até mesmo a teologia não responde. Mas o Espírito, aquele que nos ensina, ele responderá para você nessa noite. Ou seja, nessa tarde, nessa manhã, nessa madrugada, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O importante, meu querido, minha querida, é que você não passe esse vídeo. Porque isso é de suma importância você assistir esse conteúdo. Porque só assim essas perguntas que existem no teu interior, elas vão serem sanadas em nome de Jesus Cristo. Porque existe uma única Bíblia e tantas religiões, não é verdade? Antes de vir para o Evangelho, eu perguntava para algumas pessoas, principalmente essas pessoas que andam de dois em dois e passam pelas portas. E às vezes eles não tinham respostas, porque quando eles saem para o campo, segundo eles falam daquilo que eles têm tudo anotado. Então, algumas perguntas eles levam para os seus líderes e assim retornam na próxima semana ou mesmo quando eles passarem por ali. Veja o que o texto ele diz aqui. O texto é claro em 1 aos Timóteo. 1 aos Timóteo, no capítulo 4, no verso 1 diz assim: mas o Espírito, esse Espírito daqui, querido, ele está com a letra maiúscula, o E maiúsculo. Isto significa que é o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito. Olha, aqui o espírito aqui já mudou, já é minúsculo. A espírito enganadores e a doutrinas de demônios. Olha o que Paulo ele deixou aqui para mim e para você, para a igreja, para a eleita, a escolhida, para a predestinada, para aqueles que os seus nomes foram escritos antes que não existisse ainda nada.
Isto está registrado no Apocalipse, no capítulo de número 13 e verso de número 8. Você depois verá essas verdades bem nítidas. E ainda o verso 2 diz assim, ó: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias consciências. Olha só. Agora, quem são esses homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas consciências? Amados irmãos, esses homens daqui, eles têm que serem ministro, ou seja, eles podem se colocarem no lugar de ministro, porque a Bíblia, ela está falando, ou seja, Paulo está admoestando esses homens. Veja, para que a gente venha estudar um pouquinho mais profundo, veja que o apóstolo João, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, Apocalipse quer dizer revelação, está aqui no seu capítulo 4, na primeira epístola. Na sua primeira epístola, ele deixou assim: amado, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Olha só o que ele vem admoestando para mim e para você. E ele dá continuidade dizendo assim, ó: porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Eu encerro essa leitura porque às vezes a gente abre aqui um pequeno vídeo e acaba Deus ele nos tomando e deixando um tempo correr. Mas é muito importante para você que nunca acessou o nosso canal pela primeira vez, está aqui conosco, que Deus te abençoe, te guarde, que Ele venha te libertar das algemas religiosas, dos espíritos religiosos que têm cauterizado a mente dos seus líderes. Veja o que o apóstolo João, ele deixou bem claro. Por isso, queridos, que o apóstolo João, ele foi lançado na ilha de Patmos, porque ele falava das verdades, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou bem claro em João 5,39, examinai as Escrituras e cuidai ter nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Disse o eu sou, disse o grande Melquisedeque. Ainda no verso 32, no capítulo 8, ele disse, quando ele estava em embate ou em debate, em questionamento com os judeus, os fariseus e os religiosos da época, ele disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amado, para encerrar esse vídeo, eu ainda deixo uma escritura no Apocalipse, no capítulo 18 e verso 4. Essa escritura ela é muito gloriosa. Se a gente for examinar o contexto, a gente vai entender por que Jesus ele se revelou para João e ele deixou essa escritura para a gente. No seu capítulo 18 e no verso de número 4, ele diz assim, olha:
versículo 4, ele diz assim: E vi outra voz do céu que me dizia: Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Olha, veja, queridos, veja o que o texto diz aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse para João, e João passou para o povo: Sai dela, povo meu. Mas o que me chama a atenção aqui, acredito que chama a sua atenção também, é porque o Senhor Jesus Cristo disse: Sai dela, povo meu. Olha, se era povo de Deus, por que estava vivendo em doutrinas de demônios? Estavam dando ouvido a líderes que não tinham a essência do Espírito. Aí, querido, saibamos que se você é de Deus, se o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, não interessa onde você está, seja qual for a religião, Deus vai te arrancar do sistema, do espírito religioso, das doutrinas de Jezabéis, de Acabe, desse espírito satânico que vem se levantando e criando força para enganar as nações. Então, no próximo vídeo falaremos um pouquinho sobre como que era as igrejas na década de 70, para você ter uma noção e o que é a igreja hoje, como que é o sistema. Amado, no decorrer dos dias, dos tempos, você tem que melhorar, eu tenho que melhorar mais. Não se enquadrar nesses espíritos facciosos, que o Senhor, ele já abriu os nossos olhos. E que Deus te abençoe. Fique conosco. E eu quero agradecer o Pai por esta oportunidade, por ter vocês conosco aqui, fazendo parte da voz de Deus na terra. Que Deus abençoe, um forte abraço e veremos sempre aqui, em nome de Jesus, para partilharmos um pão e assim nos alimentamos dele a cada dia. Deus abençoe, um forte abraço. Fica com Deus.